Nessa época, ela já faz sozinha, então, assim, ela já me ajuda de alguma forma, né? E quando chega o mês de junho, a preocupação aumenta. Por causa da fumaça provocada pelas fogueiras, as crises de Giovana sempre voltam. E muitas vezes é impossível tratar em casa. Principalmente em período de fogueiras. A fumaça, né? Quando ela chega a inalar, que ela sufoca, o cansaço vem muito grande, aí eu sempre recorro ao hospital. Já o funcionário público Eduardo Felizardo sofre de asma alérgica e quando as fumaças das fogueiras começam, os sintomas pioram, né, Eduardo? É verdade, Vitor. Nesse período a gente se prejudica bastante, porque a fumaça já sufoca por conta própria e a gente que já tem dificuldade, né, de respirar devido aos problemas que tem, a asma, no meu caso, a gente acaba tendo uma situação bem mais complicada. As bombinhas e o nebulizador já fazem parte da rotina do funcionário público que já passou por apuros durante os festejos juninos. Nesse período junino, em 2018, eu viajei para o interior, para uma cidade com um clima um pouco mais frio. Não levei meu equipamento porque estava acostumado a não ter mais crise devido aos tratamentos que fiz antes, mas acordei de madrugada sem ar. E aí não tinha bombinha, não estava com nebulizador, acabei tendo que ficar numa posição que me ajudasse a respirar e aguardar mesmo, ter paciência até eu reagir e poder relaxar para voltar a dormir novamente. E nesta pandemia, a fumaça provocada pelo acendimento de fogueiras e a soltura de fogos de artifícios acabam prejudicando e muito a vida de quem está se recuperando da Covid-19 ou tem problemas respiratórios. Por isso, a pequena Giovana faz um apelo. Que eles não acendessem fogueiras, porque é muito ruim para quem tem rinite e problemas respiratórios. Pois é, como a gente viu aí o apelo da pequena Giovana, né? E aí a gente também faz esse apelo aqui no programa evitar, né? Porque só sabe literalmente quem sofre com os problemas respiratórios. E aí o pneumologista, nosso convidado de hoje, doutor Agostinho Neto, seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Como a gente viu na entrevista, os ites da vida, né? Tava até brincando com um termo aqui, mas só sabe literalmente quem passa. Sinusite, rinite, mas junho é uma época do ano mais delicado. A questão do frio, que a gente não tem inverno, né? A gente tem chuva, podemos dizer assim, porque se torna mais delicado esses problemas respiratórios. Tatiana, obrigado mais uma vez pelo convite. Tem uma série de questões, tem a sazonalidade normal das doenças respiratórias, os antígenos mudam, a umidade atrapalha também, né? A questão do bolor doméstico, do mofo doméstico, né? E, sem dúvida, tem um traço cultural aqui do Nordeste que são as fogueiras, são as festas juninas. E essas festas juninas são mais uma oportunidade de você lançar na atmosfera fumaça de biomassa, fumaça de lenha, né? E isso aí acaba irritando mais e atrapalhando mais a vida de quem já tem uma vida eventualmente penosa por causa das doenças respiratórias crônicas, né? Que se repetem. Então, eu diria que tem fatores climáticos, tem o fator das festas juninas, né? Tem também uma certa sazonalidade dos agentes infecciosos, principalmente virais, que tem uma certa coadunam com o tempo mais frio. O tempo mais frio facilita a passagem. As pessoas se aglomeram e facilita a passagem de agentes infecciosos, principalmente virais, né? Então, tudo isso deve ser considerado e tudo isso é causa dessa piora da qualidade de vida dessas pessoas. E por falar nessa época do ano, né? Que todo mundo estava, como o senhor falou, a questão da aglomeração. Esse é um ano, mais uma vez, diferente que a gente vai estar vivendo. A gente está vivendo ainda a questão de pandemia. Então, é importante alertar e pedir para que não se aglomerem, né? Isso. É fundamental. É uma mensagem importante de sua parte, que eu vim reforçar também. A gente está enfrentando uma situação sanitária muito delicada. A gente tem aí perto de 500 mil de pessoas que já perderam a vida só no Brasil. No mundo, isso vai... os números são parecidos. A gente não tem disponibilidade de vacina ainda, infelizmente, por uma série de fatores, né? Não cabe aqui detalhar. Mas o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, né? A gente não pode ter pensamento macho como, não, mas nesse caso, não, mas o brasileiro tem outra Constituição, mas usar máscara, fazer o que a OMS manda, recomenda o que a ciência recomenda, usar máscara, evitar aglomeração e evitar contato interpessoal. Então, manter sempre a higiene das mãos, né, com água, sabão ou com álcool, gel ou líquido, tanto faz, e manter um certo distanciamento. Não tem um segredo melhor. Isso, inclusive, deve ser... Não há exceções. Ah, mas eu já tomei vacina, né? É muito importante tomar vacina. Tomar vacina que houver para tomar, né? A gente está falando de Covid. Então, mas eu vou esperar por tal vacina. Não faz sentido essa escolha. A gente não tem essa escolha para fazer. A gente tem que tomar... Chegou na sua vez no calendário vacinal,
recomendo que se vacine, né? Mas mesmo assim continuar com os cuidados. Por quê? Porque eles são educativos. Você me diz, você vai usar máscara? Aqui a gente está num ambiente seguro. Exato. A gente está com um distanciamento bom, mas a parte do exemplo, né? Você está todo mundo usando máscara. Porque uma pessoa que não se vacinou acha que pode ficar sem usar, né? Na verdade, não pode. A vacina a eficácia não é de 100%, mas é uma excelente eficácia. Exatamente. Então, sim, manter a higiene das mãos, manter um certo distanciamento social, o necessário, evitar aglomerações, isso é fundamental, né? E usar a máscara em todas as ocasiões. A não ser que você esteja no seu ambiente domiciliar, com a sua família, aí nesse caso, sem pessoas sintomáticas, você fica sem máscara. Como o senhor está falando, é importante salientar para quem está em casa, estamos aqui no ambiente, literalmente a gente segue um protocolo de distanciamento. Perfeito. Na hora da entrevista, eu falei para o doutor Agostinho, doutor, o senhor fica à vontade para retirar a máscara ou não? Estamos no distanciamento. Os protocolos são feitos, a questão da cura, como o senhor falou e a gente salienta, não existe, mas veio a vacina, esperamos que a população literalmente seja toda vacinada. Perfeito. E por falar nisso, doutor, temos um Fala Povo, que é uma pergunta de quem está fora do estúdio, para nós, Ótimo. aqui no estúdio. Pode colocar, produção. Criança pequena, é mais fácil ter problema respiratório ou não? Crianças, é mais fácil ter problemas respiratórios ou não? Os problemas respiratórios são bem variados, são muitos, né? A asma e a rinite começam na infância. A asma mais clássica, a asma alérgica, né? Começa na infância e sim, é mais comum que se comece a ter na infância os primeiros sintomas de prurido nasal, coceira no nariz, né? Descarga nasal, ou seja, o nariz escorre, e obstrução nasal, o nariz entope. Então, entope, escorre, coça no nariz. Pode ser uma série de coisas, mas se isso se repete com frequência, com exposição a poeira, sim, é rinite alérgica. Sim, ela é mais comum na infância, foi o que eu pergunto diretamente. A asma também é mais comum na infância. A gente pode até dizer que essas alergias respiratórias, elas são um grupo de doenças mais classicamente presentes na infância. Mas há outras doenças que são mais presentes em outras idades, né? As doenças relacionadas ao tabaco, ao cigarro, ao uso do cigarro, elas acontecem depois de uma vida fumando, né? Embora crianças que estejam no ambiente de pessoas que fumam, elas tenham vidas mais difíceis, porque, sim, as doenças alérgicas também se exacerbam, pioram na presença de fumaça de cigarro. Então, é verdade o que ela disse. Algumas doenças respiratórias são muito mais prevalentes na infância, são mais prevalentes na infância. A asma e rinite alérgica são mais prevalentes. Outras doenças respiratórias são mais prevalentes em outras épocas da vida, né? Há outras doenças ocupacionais, então as crianças não estão expostas, não deveriam estar expostas. Doenças de pessoas que fraturam, quebram rocha, quebram pedra ou cavam poços. Então, cada grupo etário vai ter a sua exposição respiratória a inalantes nocivos ou até a agentes biológicos nocivos. E vai ter a sua, vamos dizer assim, a sua carga de doença respiratória, certo? Doutor, a sinusite, eu digo isso porque eu, quando vim, depois de velha, ter sinusite, mas os sintomas não eram de sinusite. E aí é a importância do profissional pneumologista, que é quem está diretamente ligado a essa questão da área respiratória da gente, fazer uma investigação. Otorrino também, né, doutor? Que eu acho que faz... Eu, quando comecei a fazer acompanhamento, foi com otorrino. Perfeito. Mas tem sintomas que o paciente pode sentir que pode ser confundido com outras doenças? Pode, com certeza. A investigação diagnóstica, ela não pode partir do sintoma imediatamente para a doença. Você vai colher mais sintomas, e além dessa obstrução nasal, o que é que acontecia? Além do nariz entupido, você tinha espirro, tinha tosse, tinha expectoração, havia febre, tem dor de cabeça, a dor de cabeça se concentra onde? Então tem uma lista de perguntas que você vai fazendo e tentando se aproximar mais à investigação, que começa com uma boa história. Então, todo médico está preparado para fazer isso, de forma geral, todo não, mas o médico que sai da universidade está preparado para fazer isso, porque são doenças muito prevalentes. E hoje a educação médica passa por mostrar a você, ao aluno, ao jovem médico, que as doenças prevalentes estão aí para a gente... Não precisa você ir para ultra especialista, para uma doença como rinite alérgica, por exemplo. Tem que ser para um pneumo, tem que ser para um otorrino. Se você tiver disponibilidade, que o seu plano de saúde permite, você tem, ótimo. Mas se você for para o médico do PSF, se você for para o médico, eles são preparados para tratar rinite alérgica, asma, são doenças extremamente prevalentes. O diagnóstico requer algumas perguntas, alguns achados no exame físico, sibilo, na ausculta torácica, né? E eventualmente alguns exames, então o diagnóstico não é difícil, né? Na verdade, o diagnóstico não é difícil. Agora, ele não é assim linear. Então,
um sintoma é igual a um diagnóstico. Essa realidade não existe na medicina. O que existe é que você tem que colher os sintomas, burilar aquele diagnóstico, chegar perto daquelas síndromes, daqueles diagnósticos mais gerais, até descobrir o diagnóstico preciso e aí tratar o paciente. E isso nem sempre é tão difícil. Pelo contrário, nessas doenças mais prevalentes, ela é até bastante trivial isso. E a medicina é cada vez mais evoluída para isso, né, doutor? Isso. Pode colocar cada vez mais dados. Exatamente. Mais um Fala Povo, produção. Ótimo. Tomar assim, coisa gelada. Acontece mais assim, ter a doença respiratória? É muito interessante. Desculpa. Não, pode ficar à vontade. Questão de água gelada, isso. sorvete. Então, isso é uma dúvida que eu já vi estudo que tentou reproduzir em soldados americanos, deixar o cara no túnel de vento, expor a ventos mais frios, a líquidos mais frios. E é muito polêmico, é inconclusivo esse tipo de informação. O que eu digo ao paciente é, o que é que o senhor acha, o que é que a senhora acha, o que é que você acha? Né? Se no seu caso você sente isso, respeite. Evite, tá, né? A gente não tem que privar, na minha visão, a gente não tem que privar o paciente de coisas que não lhe fazem mal e dos quais ele gosta. A gente tem que dar às pessoas uma vida prazerosa, permitir que elas... Então, se a pessoa toma e a garganta inflama, o nariz entope, então sim, naquele caso você tem um perfil. Mas, na maioria das vezes, isso tem mais de lenda, isso tem mais de associação de eventos, né? O que é que aconteceu que você está resfriado, gripado? A pessoa entrou em contato com o vírus. Mas foi aquele sorvete que eu tomei ontem, né? Às vezes o vírus já estava incubado há mais tempo. Então, existe muita especulação. Então, eu digo o seguinte, você percebe isso, né? É como alergia. A pessoa vai com aqueles testes alérgicos e fala, eu tenho alergia a tudo isso. Alergia a tudo. Você não tinha alergia a nada, fez o teste da alergia a tudo. Né? Acha que é alérgico a arroz, eu como todo dia, nunca morreu, então não é alérgico a arroz. Então, a gente tem que ouvir o paciente nessa parte. Se você acha que tomar líquido gelado, sorvete, lhe causa desconforto faríngeo e depois isso pode trazer mais sintomas, então evite. Ou então tome com água, temperatura natural para ir alternando, tem coisas que você pode fazer. Mas privar o paciente da lista de coisas para o paciente não fazer e culpá-lo depois que a doença não estiver controlada, é uma política que, na verdade, não é nem eficiente do ponto de vista de saúde e é ruim para o paciente, priva o paciente de uma série de coisas, né? É verdade. Uma criança asmática, é o protótipo, né? O que você tem que fazer é medicá-la adequadamente, né? Deixar a criança, privar a criança de uma série de coisas, privar do jogo de futebol, do judô, do sorvete, da praia, isso vai deixando a criança sem um desenvolvimento adequado, sem uma vida boa. Vai vivendo numa bolha, vai vivendo numa bolha, vai inclusive, eventualmente, desenvolver outros problemas associados à ansiedade, né? E essa ansiedade da mãe a gente tem mais que quebrar. Não, deixa ele se expor, deixa ele viver a vida e é claro que a gente está dando a retaguarda. Ele está bem medicado, está com a terapia certa, eventualmente, depende da idade, depende da série de fatores, eu não estou prescrevendo aqui, mas corticoide inalatório, outras substâncias podem ser usadas, outros cuidados, e a ideia é que as pessoas tenham uma vida plena, né? Então, a asma é uma doença difícil. Houve essa reportagem que você mostrou, do funcionário público lá que passou um aperto. Mas a gente tem revolucionário que teve asma. A gente tem grandes feitos da história de pessoas asmáticas. A gente tem atleta olímpico brasileiro, medalhista de ouro, que tem asma. Então, a asma depende de você tratar. Simplesmente lá a lista de privações, a lista de não pode para a pessoa. E achar que isso vai ajudar, eventualmente isso vai atrapalhar. E... a gente vai para o intervalo rapidinho, doutor, mas aí quando a gente voltar, eu quero relacionar essa questão da atividade física com os problemas respiratórios que a gente vê e já é comprovado cientificamente. Perfeito. Problemas respiratórios é o nosso tema de hoje, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. O que está por trás do seu sorriso? Dá para pensar em 1000 palavras, mas a gente aposta em uma: confiança. A confiança de quem quer mais escolhas e mais certezas. A confiança de quem pode mudar para viver todos os planos da vida com o melhor plano de saúde. Viva a Saúde Unimed, a partir de R$ 140. Mude. Venceu Unimed João Pessoa. Responsável técnico, Dr. Fúvio Petrucci, CRMPB 5167. Diariamente, essa gente que você conhece ajuda a fazer o seu mundo melhor. Levando informação e diversão para a sua casa. Sempre na linha de frente, luta na tribuna pelos seus direitos.
respeita e valoriza a mulher. Reza e pede pela sua família. Também combate a violência. Debate a política e a economia. E em tempos de pandemia, faz da saúde a sua bandeira. É também a rota da notícia, da cidadania e do direito de todos. TV Arapuã, é a gente que faz. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Problemas respiratórios é o nosso tema de hoje. Iniciou junho, então com ele vem os problemas respiratórios, mas antes de voltar à nossa entrevista aqui, eu quero deixar um alerta para você que está em casa. Se você é cliente Unimed João Pessoa e está com sintomas gripais, por exemplo, tosse, febre, dor de garganta ou até mesmo suspeita de Covid, antes de sair de casa, faça uma teleconsulta pelo portal e fale com um profissional, tá certo? Antes de você procurar um atendimento, isso é de extrema importância. O atendimento é adulto e também pediátrico e funciona todos os dias da semana, das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. Para mais informações é só você acessar o site unimedjp.com.br. Voltando com a nossa entrevista de hoje, junho, problemas respiratórios, pneumologista Agostinho Neto, seja bem-vindo mais uma vez para quem está chegando agora nesse segundo bloco. E aí, doutor, a gente já teve um fala-povo, né? Já teve vários fala-povos. O senhor falou a questão da atividade física antes da gente ir para o intervalo, e aí eu já deixei uma deixa aqui. A atividade física, exercício físico, para quem tem realmente os problemas respiratórios, é comprovado cientificamente que pode auxiliar. Então, perfeito. Cada caso é um caso, né? Uma pessoa que está em recuperação, por exemplo, de uma doença respiratória mais catastrófica, que foi entubada por Covid, essa pessoa deve ir devagar. Deve considerar que tem um tempo de recuperação, né? Mas, de forma geral, o sedentarismo é um risco a mais para quem tem doença respiratória. Então, privar-se de atividade física, de caminhar, de deambular, de dar um passeio, de andar de bicicleta, na verdade vai deixar o paciente, além de com os problemas respiratórios dele, com despreparo, descondicionamento músculo-esquelético, ou seja, atrofia muscular, né? E, eventualmente, despreparo cardiovascular. Então, sim, a atividade física é importante na prevenção e na recuperação de doenças respiratórias, na prevenção das doenças e na recuperação desses doentes. Agora, de novo, cada caso é um caso, porque eventualmente o paciente tem outra condição que impede. O paciente é anginoso, começa a andar e tem dor no peito. Então, não, você vai resolver algumas coisas antes e dizer que tipo de exercício você pode fazer. Mas, de forma geral, a ideia é, quanto mais as pessoas se movimentam, quanto mais as pessoas saem de casa, vamos só contextualizar que a gente está numa epidemia de Covid. Isso. Mas quanto mais as pessoas têm a chance de fazer atividade física, nadar, pedalar, caminhar, passear, que é o mais, andar na calçada, que é o mais simples, andar pela praia, de forma geral, melhor é a sua saúde respiratória, cardiovascular, músculo-esquelética e mental. Então, tudo isso é saúde. São esferas diferentes que vão deixando a pessoa mais saudável. A atividade física é benéfica, sim. E a questão mental que o senhor frisou aí no final, nessa época que a gente está vivendo de pandemia, está se tornando cada vez mais forte a nossa saúde mental, claro. Não é, doutor? Pois é, a saúde mental é saúde, né? A gente separa ela um pouquinho, mas não é para separar, né? A gente tem que construir uma rotina saudável, prazerosa e que seja boa, que a gente consiga estar melhor. Está todo mundo, não é no Brasil, só é no mundo todo, mas no Brasil em particular eu acho que tem mais fatores estressores, a gente está numa situação difícil, sem saber o que vai acontecer, né? Insegurança em relação a pessoas da família. Eu conheço muita gente que está enlutada, perdeu familiares, né? Ou atravessou situações de doença, de estresse importante. Então, procurar a saúde mental é importante. E nesse ponto, a gente tem a privação do livre deambular, eventualmente, mas a gente deve fazer o que for possível, né? Ir à janela, olhar um passarinho cantando, ver a árvore, passear o mínimo que der, evitando contato social, mantendo o distanciamento social, evitando aglomeração. Fazer isso é melhor do que, por exemplo, ficar só em tela. A gente tem uma explosão também de doenças relacionadas à tela, né? Doenças relacionadas à exposição intradomiciliar a antígenos, né? As pessoas ficam presas em casa. Então, manter a saúde mental inclui tomar sol, ver campo aberto, ver landscapes, olhar pela janela, sair de casa
Isso tudo ajuda a gente, regula a gente. Tomar sol faz a gente dormir melhor, né? Fazer atividade física faz a gente dormir melhor, relaxar a musculatura, desenvolver melhor a função cardíaca e respiratória, claro. A gente vê, o volume minuto da gente pode aumentar 50 vezes. Se eu estiver dormindo, eu estou respirando X vezes. Se eu precisar correr, jogar bola, pedalar, eu posso multiplicar isso durante algum tempo curto por 50 vezes. Então, eu estou treinando e ganhando reserva cardiopulmonar, reserva muscular, para fazer mais coisas depois. E isso significa qualidade de vida, saúde e saúde mental, inclusive. Exatamente. E sobre o problema respiratório em si, a gente viu na matéria a questão da limpeza de casa, da troca de roupa de cama, de higiene pessoal. Explica um pouquinho para quem está em casa como deve ser feito isso. Pronto, perfeito. Isso é muito importante nas doenças alérgicas, né? Rinite alérgica, asma brônquica, asma alérgica, né? As pessoas que têm contato com poeira. Eu estava tão bem, mas eu sacudi aquela poeira, aquela cortina lá do quarto e agora eu espirrei algumas vezes e agora estou cansado, né? Estou chiando, estou com falta de ar. Então, essa pessoa tem rinite, tem asma, uma pessoa que tem esse tipo de sintoma frequentemente, de novo, tem que investigar, mas frequentemente tem essas doenças. E manter um ambiente domiciliar pobre ou em antígenos, com menos antígenos, com menos poeira, com menos... isso ajuda muito, né? Você sabe que tem os ácaros. A gente deita num travesseiro e parte da nossa pele descama, células microscópicas descama e os ácaros ficam se alimentando dela. Na segunda vez que você for lá, na terceira, na quarta vez, o número de ácaros aumenta muito. E você vai para um ambiente que estava fechado, o travesseiro já utilizado, e você coloca a cabeça ali e começa. Os olhos, prurido ocular, prurido nasal, os olhos coçam, o nariz entope, você começa a espirrar, depois começa a cansar. Então, trocar a roupa de cama algumas vezes por semana, no caso de pessoas mais sintomáticas, é claro, pessoas com doença mais grave. Eventualmente até 3 vezes por semana, bater o colchão, tirar o colchão, colocar no sol, manter sempre os travesseiros novos, se for possível, manter as fronhas e o material da cama novo e principalmente limpo, né? Isso é muito importante. Limpeza doméstica, a gente sempre fala para os pacientes, evitar limpar o chão a seco, varrer o chão a seco, porque isso gera uma nuvem de poeira, é verdade. Isso fica em suspensão, vai para a cama, vai para o travesseiro, invisível a olho nu, né? Exatamente. Mas talvez passar o pano, como a gente diz aqui na nossa Paraíba, né? Passar um pano úmido, um rodo, passar um esfregão. Isso deixa a poeira na água e arrasta a poeira para a água sem ela subir. Então são coisas simples, né? Deixar o sol entrar em casa, deixar a casa ser ventilada se for possível. Prestar atenção em ambientes que estejam com bolor, uma parede acinzentada, uma guarda-roupa que da parte de trás está meio cinza ou meio esverdeado. Tudo isso é exposição inalatória intradomiciliar que atrapalha muito a vida dessas pessoas. Isso só perde para o tabagismo, mas é uma grande causa, poluição também conta, mas é uma grande causa, poluição intradomiciliar, né? Esses insuficientes respiratórios intradomiciliares são uma causa importante de adoecimento, de falta de controle dessas doenças. Então, sim, é importante trocar roupa de cama, ter aquele quarto que a criancinha tinha, né? Com cortinas que podem ser lavadas, com pano úmido. Um quarto mais simples, sem um monte de bicho de pelúcia, sem muito tapete, carpete, cortina, tudo isso atrapalha, junta poeira e faz você ter uma vida com mais sintomas respiratórios. E se você tiver tudo isso, tem um cuidado a mais, é um olhar mais especial. Eu sou mais direto. Se a pessoa tem uma condição respiratória alérgica, não tenha nada disso. Dentro do possível, evite tudo. Porque a gente... você vai ter que ensinar a higienizar o cio, vai ter que... Não tenha, é mais fácil. Isso é claro que o paciente tem autonomia para julgar, mas você diz a ele as informações. E com o dia a dia corrido que a gente tem, se torna mais delicado, né? Pois é. Então, para que a pessoa precisa de 20 travesseiros ornamentais na cama, se ela tem asma e rinite ou os dois, ou prurido ocular alérgico também, que tal se livrar de tudo isso e ficar só com o seu ou com 2 e o material da cama todo limpinho, todo novinho, a vida vai ser mais fácil. É claro que medicações também ajudam, é claro que às vezes a pessoa faz tudo isso e não é o suficiente. Mas isso é muito importante para usar doses mínimas de medicação e eventualmente até sair das medicações. E ajuda o senhor como profissional, né? Claro, a tratar. Porque no final a obrigação da gente, a missão da gente é ajudar a pessoa a se livrar dos sintomas, a ter uma qualidade de vida plena, total. Então, o que ajuda a pessoa está me ajudando fazendo a minha missão mais fácil, vamos dizer assim. É verdade. Temos mais fala, povo, produção? Se tiver, pode colocar. As doenças respiratórias são mais comuns no inverno? Se são mais comuns no inverno, a gente não tem inverno, né? Como eu falei desde o início, a gente tem períodos de chuva, podemos dizer assim, mas... Não, pois eu acho até que já teve uma pergunta muito parecida com essa, né? Tem uma época que em junho elas pioram. Sim, é verdade, a umidade, né? E o próprio frio faz as pessoas se procurarem ambientes mais fechados, né? E
E isso mais uma série de questões, de fato, facilita a transmissão de doenças, primeiro, virais, insultos virais, né? Depois, alguns ambientes domiciliares que tem bolor, ou até estruturais no trabalho, né? Quantas vezes a gente olha o ar-condicionado do nosso trabalho, né? Então, se a umidade aumenta, o filtro daquele ar-condicionado pode ficar com bolor, com fungo, né? Então, sim, a umidade no inverno, o inverno aqui significa chuva praticamente, e significa uma certa queda de temperatura. Há, sim, uma aglutinação de doenças respiratórias, né, alérgicas e infecciosas, principalmente virais, nesses meses do ano. Doutor, eu espero que a gente tenha tirado boa parte das dúvidas. É meia hora de programa. Se deixasse, a gente passava uma hora aqui conversando. Agradeço demais por sua participação aqui hoje. Fique à vontade para voltar mais vezes. Eu que agradeço o convite e para mim é um prazer falar de doenças respiratórias e lembrar as pessoas de procurar principalmente saúde respiratória e saúde como um todo. E lembrar que a gente não está numa época de aglomerar, né? Não está. A gente tem que se cuidar, usar máscara, higienizar as mãos, manter o distanciamento. É verdade. Vacinar-se. Em nome de Jesus. Obrigado, minha querida. Você sabe qual é o papel do assistente social em um hospital? Esse profissional é responsável por estabelecer um contato de paciente, familiar. A assistência social é um papel humanizador, está se tornando cada vez mais um papel humanizador dentro dos hospitais e é justamente isso que a gente vai acompanhar agora. A história da assistência social no Brasil começou em 1930, mas apenas no ano de 1993 a profissão foi realmente regulamentada. Durante as inúmeras datas comemorativas do mês de maio, o Dia do Assistente Social é uma delas. Quem trabalha na profissão sabe bem dos desafios. Um acontecimento recente foi uma família que deu entrada aqui, os 4 familiares e os 2 filhos foram a óbito. E assim, marcou muito aquela família e a gente, não tem como a gente não sentir. Então a gente pensa muito na gente, na nossa família, também a gente se coloca no lugar do outro, a questão da empatia. Então assim, marcou muito, eu vou levar para o resto da minha vida aquela família despedaçada, assim, foi marcante mesmo. Durante a pandemia da Covid-19, o trabalho está sendo ainda maior. Como ficar tão próximo e ao mesmo tempo respeitar os critérios de distanciamento? A resposta é simples. Estabelecemos que diariamente a gente faz ligações para essas famílias, para repassar os boletins, né, de saúde. Então, diariamente a gente faz contato com o familiar, repassa as informações de como aquele paciente passou o dia, enfim. Então, é nesse momento que a gente tenta estabelecer esse vínculo, né? Alô, bom dia. É Fabiana, do Serviço Social da Unimed. Tudo bem? Para avisar que seu Júnior está de alta. Isso. Pronto, pode nos procurar aqui no Serviço Social, tá bom? Ser assistente social sempre foi o sonho de Flávia. Ao todo, já são 17 anos de história. Foi minha primeira escolha, de fato, né? Há 17 anos atrás. E para mim foi uma felicidade, na verdade, né? Eu tinha, de fato, a influência da minha irmã, que eu sempre quis também. Então, é a partir dela também que eu tive amor a essa profissão, que eu quis realmente me enveredar, né, nessa área. Então, para mim, realmente eu estou realizada. Por outro lado, há quem pensou na experiência dessa profissão como segundo plano e hoje vive outra realidade. Eu passei no vestibular na época, né? E era a segunda opção. Mas eu me apaixonei. Por isso que eu digo que é um propósito que Deus tem na minha vida. Hoje, no momento, eu não me vejo em outra profissão. Não me vejo. Poderia, assim, se eu não conhecesse realmente o serviço social, eu tentaria medicina ou então enfermagem. Mas eu amo o que eu faço. Eu acho que está nas atividades. Quando a gente ama o que faz, está nas ações que a gente representa e não só na fala. Só podemos deixar parabéns aqui para todo mundo que faz parte da assistência social dos hospitais por exercer esse papel tão importante. E a você de casa, muito obrigada por sua companhia. Hoje a gente vai ficando por aqui, lembrando que todos os sábados às 10h30 da manhã temos um encontro marcado aqui na TV Arapuã e todos os domingos temos a nossa reprise.
Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.